No dia de hoje, na vertente tecnológica, vou falar sobre as declarações do responsável máximo do CTT que finalmente admitiu problemas com entregas de encomendas. Problemas para os estafetas? Coloque o fone no ouvido e curta a notícia de hoje que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico e inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Os serviços de entregas deste país, infelizmente, é alvo de comédia, pois a quantidade de problemas que todos nós já enfrentámos com os correios, mais vale rir para não chorar. Um serviço que por si só já era mau quando era 100% liderado pelo Estado português, após passar para as mãos privadas em 2013 e com a conclusão do processo um ano depois, o que já era mau ainda ficou pior. Más condições de trabalho, salários precários, volume excessivo de trabalho sem reforço adequado, entre outras alegadas situações, poderão estar na origem deste problema que já se arrasta por anos. Recentemente trouxe num episódio que, com as alterações da União Europeia com encomendas com proveniência fora da Europa, com a tentativa de alegadamente simplificar o processo alfandegário, gerou um acúmulo de mais de 500 mil encomendas que simplesmente estão retidas em armazém. Mas um dos problemas mais graves que acaba por ser um mal comum a todos nós é com as supostas tentativas de entrega de encomendas que durante anos o CTT diziam ter feito, mas como todos nós sabemos, ninguém tocava ou batia à porta. Simplesmente era deixado um papel na nossa caixa de correio com a tentativa de entrega, com a suposta visita do estafeta, com a indicação de hora e tudo mais, deixava-nos simplesmente furiosos, pois, em muitos casos, pessoas deixavam de ir trabalhar para ficar o dia todo especado à espera de algo que nunca iria chegar. Mas a notícia de hoje vem com uma confissão muito importante. Confissão essa que vem nada mais nada menos que o CEO dos próprios CTT, João Bento, que admitiu haver evidências de falsas tentativas de entrega de encomendas. João Bento que explicou que o grupo está a tentar resolver o problema com recurso à tecnologia nesta que foi a primeira vez que abordou publicamente o assunto. Há evidências de que isto acontece, admitiu o gestor esta terça-feira, dia 16, quando confrontado pelo EcoSap com esta queixa recorrente feita por utilizadores. Tem a ver com comportamentos individuais e achamos que é por via da tecnologia que se pode melhorar, afirmou o líder do grupo postal, salientando que os CTT estão muito ativos nesta vertente. O responsável falava à margem do CTT E-Commerce Day, uma conferência sobre o comércio eletrónico organizada pela empresa em Lisboa. As falsas tentativas de entrega acontecem quando o estafeta da empresa não toca a campainha do destinatário da encomenda ou não tenta o contacto com o mesmo, optando apenas por deixar um aviso de tentativa de entrega na caixa de correio. Os utilizadores são depois forçados a levantar a encomenda mais tarde no posto dos correios, mesmo que estivessem na morada da encomenda prontos para a receber. Olhando para o portal da queixa e para o site da DEC Proteste, mostra queixas de cidadãos que alegam falsas tentativas de entrega por parte da empresa. Já é a sexta vez no mês que recebo avisos de tentativa de entrega no correio, sendo que eu estive sempre em casa. Lê-se numa queixa publicada no site da DEC Proteste. No portal da queixa, outro cidadão alega ter estado o dia todo à espera de uma encomenda, tendo encontrado o aviso de tentativa na caixa de correio. Por fim, a recorrência do problema chegou ao Twitter. Eu consigo acreditar em tudo, menos em avisos de tentativa de entrega do CTT, escreveu um utilizador na rede social. Eu gostava de saber como é que os CTT dizem que houve uma tentativa de entrega se esteve gente todo o dia em casa e ninguém apareceu, publicou outro na mesma plataforma. Realmente deve estar um santo para cair do altar, porque ver finalmente os CTT a tomarem vergonha na cara e admitirem um problema que já era óbvio para toda a gente
e agora ver nada mais do que nada menos o CEO do CTT a admitir aquilo que era o óbvio, é realmente de louvar e, finalmente, está descoberto o problema, que era aquilo que todos nós suspeitávamos. Claro que há muito tempo já sabíamos que eram os estafetas que eram responsáveis por esta situação. A única coisa que a gente não sabia era se os CTT estavam por detrás disto ou se era um caso isolado por parte dos estafetas. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Não se sabia ao certo era se era os estafetas a mando da empresa que tomavam esta iniciativa ou tomavam esta decisão, ou se realmente era um caso isolado e eram os próprios estafetas, por autoria própria, que tomavam esta decisão de haver essas falsas tentativas de entrega. A informação que eu obtive há pouco tempo, ainda que não seja 100% fidedigna, ainda assim é uma informação que pode explicar em muito aquilo que realmente é o verdadeiro problema por trás disto. O que acontece é o seguinte: quando os estafetas chegam à empresa de manhã e vão pegar nas rotas, imaginemos que eles têm uma listagem de rota para esse dia para 20 moradas a visitar e eles ganham por cada morada. Ou seja, a cada morada que eles vão visitar para entregar uma carta, uma encomenda, ou seja, aquilo que for, eles ganham realmente por cada morada. Então o que é que eles acontecia? Eles chegavam ali, supostamente eles só tinham uma rota por dia. Só que, sendo o valor supostamente ou alegadamente mal pago por morada, o que eles faziam era visitavam essas 20 moradas da forma como todos nós sabemos, que era com as tais falsas tentativas de entrega, para chegar o mais depressa possível à empresa para pegar noutra rota. E assim, em vez de pegar numa só rota, que era aquilo que estava estipulado diariamente, acabavam por pegar em 2 ou 3 ou até mais e assim faturar mais em cima disso. Agora, se vocês me perguntam se isso é 100% culpa dos estafetas, claro que não. Eu acredito que realmente a empresa tenha uma cota parte de responsabilidade neste assunto. Tal como eu vos disse há pouco, as questões salariais, as más condições de trabalho, o volume excessivo de trabalho e não havendo o reforço necessário, podem estar em muito na origem desta situação. Claro que depois os estafetas, não sendo valorizados e sabendo que correm e muito diariamente atrás do prejuízo, são obrigados a ter que tomar estas medidas e assim estão criadas as condições para a chamada a tempestade perfeita, que é haver esta conjugação de fatores, a conjugação de que tudo pode acontecer para que este cenário seja uma realidade. E eu vou-vos contar uma história que eu não tenho bem a certeza se já vos contei ou não, mas se contei vou voltar a contar. Ainda eu vivia na outra casa antes desta ao qual estou a viver hoje. Um vizinho meu que vivia no prédio ao lado e que curiosamente também era meu colega de trabalho, contou-me que uma vez, um dia, estava à espera de uma encomenda e estava à janela porque ele já sabia como é que as coisas funcionavam e estava à espera que o estafeta passasse ali para entregar a encomenda. A dada altura ele apercebeu-se da chegada do estafeta e ficou a aguardar ali uma série de minutos para que o estafeta lhe batesse à porta para lhe entregar a encomenda. Ele achou estranho que passou-se ali meia dúzia de minutos e nada do homem bater à porta, sendo que aquilo está certo que era um prédio de 4, 5 andares e não tendo elevador a funcionar, salvo erro, era uma coisa que no máximo dos máximos demoraria para aí 15 a 20 minutos, porque era quase certo que o estafeta não tinha encomendas para entregar em todas as casas do prédio, certo? Então ele achou estranho que passou-se uns minutos e nada. Qual não é o espanto que ele do nada vê o estafeta a sair do prédio e a seguir caminho. E não lhe bateu à porta para entregar a encomenda. Qual foi a reação dele? Correu porta fora, ou seja, saiu porta fora, atrás do estafeta, tocou-lhe no ombro e virou-se para ele e disse: olha, desculpe lá, você não tinha uma encomenda para entregar naquele prédio. O homem, que era branco como a cal, mais branco ficou, não sabia onde se havia de enfiar, tentou, sim e tal, e começou ali a tentar se justificar. Ele disse: pois, é que eu estava à espera de uma encomenda, estive ali na janela, vi você entrar no prédio, a sair do prédio e você não lhe foi bater à porta. Quero o seu nome completo para eu fazer então uma queixa de si. Claro que o homem pediu imensa desculpa, ficou super atrapalhado, a tentar se justificar, mas claro que não havia justificativa, ele sabe perfeitamente aquilo que fez. E esta história que acabei de vos contar é daquelas histórias que certamente que vocês estão a ouvir este episódio, certamente se vão identificar, porque estas são as histórias que infelizmente são recorrentes no dia-a-dia, que já aconteceu connosco, já aconteceu com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os nossos colegas da escola, do trabalho, ou seja, já aconteceu com toda a gente e mais alguém. E sempre foi este o problema.
Só que lá está, o que a gente não sabia era o que é que estava por detrás disto. E agora, com esta informação que eu vos passei, e agora também com esta confirmação, com esta admissão de culpa, entre aspas, por parte do CEO do CTT, que meio que passou a culpa para o lado dos estafetas, pronto, está praticamente encontrado aqui um problema. Resta saber se agora com esta confissão pública qual vai ser a postura deste João Bento, CEO do CTT, perante esta situação, se efetivamente eles vão fazer alguma coisa para resolver o problema ou não. Eu espero sinceramente e quero acreditar que este problema se resolva definitivamente, porque se vocês pararem um bocadinho para pensar, este é dos serviços mais antigos que a gente tem em Portugal e, como vocês sabem, nós temos uma vasta população em Portugal já com uma idade avançada que o único serviço que conhecem é os Correios, os chamados CTT. Se vocês tentarem falar a eles de outro serviço, de outra transportadora qualquer ou alguma coisa que seja, eles não vão saber identificar. Mas se for o CTT, se for os Correios, eles já sabem do que é que se trata. Então é fundamental que este problema se resolva em definitivo e que os CTT possam voltar à ribalta como outrora já aconteceu no passado. Caros ouvintes, chegamos infelizmente ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida, ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para ser falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.